Pastor Francimar, boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E o Senhor vai falar para nós a respeito dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, né? Tudo que o Senhor conhece. Pastor, eu quero dizer ao público que eu te conheci no CEAGESP, onde eu pegava alimentos para minha entidade e o senhor pegava alimentos para as suas ovelhas na sua igreja, né? E acordávamos super cedo para chegar no CEAGESP e buscar esses alimentos. É uma missão, né? Essas missões que nós temos que realmente fazer para ajudar os mais carentes, né? E daí, naquela ocasião, eu fui a um culto na sua igreja e a sua pregação foi sobre anjos. E eu gostei muito, porque é muito difícil hoje em dia um pastor falar sobre anjos, né? E então, por isso, eu lhe convidei para vir nessa entrevista Nas Entrelinhas, que é o nosso podcast. E por que nas entrelinhas? Para ficar bem à vontade, falar coisas que o público tem vontade de ouvir, curiosidades, né? Então o senhor fica bem à vontade. A sua igreja ali no Santa de Virgens, Bauru, Assembleia de Deus Belém do Pará. Que legal. Então, me diga, pastor, quais são as suas experiências, todos os seus conhecimentos, o seu conhecimento a respeito dos anjos. Eles realmente estão aqui presentes nesse mundo terreno, eles trabalham, eles atuam, eles interferem. O que o senhor tem de experiência com isso? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, pastora. Foi um prazer também te conhecer, né? Sim, obrigada. Como você já falou, lá no CEASA, né? No a gente CEASA. Fazendo aquele trabalho lindo, né? De assistência às pessoas carentes, né? Sim. E foi muito bom te conhecer, tá? Obrigada. Então, boa tarde para você, boa tarde para os meninos aqui, boa tarde para aqueles que estão nos assistindo, né? Nos ouvindo também nesta tarde. Sim. Bom, a gente tem algum tempo assim, sabe, que a gente trabalha com cura, libertação, né? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso chamado, eu e minha esposa. E a gente tem algumas experiências, sim, para contar a respeito dos anjos, né? Os anjos, eles são reais, né? Existe a classificação dos anjos, né? Existe os serafins. Os serafins são os anjos que a Bíblia diz que eles estão acima do trono de Deus e eles têm 6 asas, cada um. E com 2 asas eles cobrem o rosto. Por que cobrem o rosto? Porque ninguém pode ver a Deus, nem mesmo os anjos, né? Nem mesmo serafins. Nem mesmo os serafins eles podem ver a Deus. Por isso que eles cobrem o rosto com 2 asas. Com 2 eles voam e com 2 eles cobrem os pés, que é um sinal de santidade, né, diante de Deus. Então esses anjos eles assistem diante de Deus, são serafins. E os querubins são aqueles que são os guardiões, né, da presença de Deus. Haja vista que foi o próprio Deus mesmo que mandou que Moisés fizesse, né, 2 querubins sobre o propiciatório. O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança, né? Então ali na tampa da Arca da Aliança foram feitos 2 querubins, né, que são os guardiões da presença de Deus. E da adoração. Da adoração, exatamente. Sim. Então existe uma classificação de anjos, existe a classe de arcanjo, né? Podemos falar de Miguel, o arcanjo, que é o anjo da guerra, né? Sim. É o anjo da batalha. E tem os anjos ministradores, que são anjos, né, de luz, são espíritos, na verdade, ministradores, né, que Deus fala. Esses anjos, eles estão a serviço de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, como a pastora disse, tem anjos aqui, tá? Eles estão presentes, né? Sim. Eles guardam aqueles que hão de herdar a salvação. E há muitos textos na palavra de Deus que provam, né, que a presença dos anjos, né? Por exemplo, como lá em Abraão, né?
Sim. Quando ele aparece para dar as boas novas do filho, né? Mensageiro, Isso, né? tem, por exemplo, o mensageiro, que é o Gabriel, né? O anjo Gabriel, ele é um encarregado da mensagem. É aqueles que traz a mensagem para a resposta, né, que Deus quer dar ao seu povo. Que falou com Maria, inclusive. Isso, né? ele vem até Maria, porque naquele tempo, né, havia uma expectativa da vinda do Messias, né? Sim. Expectativa muito grande mesmo. Então Gabriel, né, ele vai até Maria, na casa de Maria, e chega em Maria, fala, né, salve agraciada de Deus, né? Sim. É bom a gente enfatizar uma coisa, que Maria não é cheia de graça, ela foi agraciada, né? Sim. Ficou cheia de graça. Isso, ficou cheia. O senhor acredita que hoje, porque a teologia modernas, os pentecostais também não falam, porque logicamente que os anjos não fazem o papel do Espírito Santo de forma nenhuma, porém existe ainda o trabalhar dos anjos, como diz no Salmo, e a oração que foi feita nos Salmos. O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o amam e o temem. Então, eu queria que o senhor falasse das experiências hoje em dia, né? As visões, o que o senhor tem de experiência real a respeito dos anjos, o trabalhar na igreja. E nós chamamos os pastores de anjo da igreja, né? Então vamos fazer também essa, essa correlação aí. Isso é um título dado, né? Ao anjo da igreja, está escrito. O próprio Jesus que falou para João, né? Para escrever lá em Apocalipse. Sim. Com respeito às 7 cartas da Ásia Menor. Então ele considera, né? Ele chama os pastores ao anjo da igreja que está em tal lugar e tal. Exato, assim. Não que sejamos anjos como os anjos que são, né? Certo. Mas os pastores e aqueles que estão diante da obra de Deus, eles recebem esse título como anjo da igreja, né? Sim. Assim, os anjos, assim, eles aparecem, né? De uma forma, muitas vezes de uma forma humana, claro, porque um anjo, se ele aparecer na sua forma original, na forma real que ele é, ninguém pode suportar a glória que há neles, né? Sim, e então, o tamanho deles. Isso, o tamanho, Então, tudo é diferente. Por isso que os anjos, na verdade, muitas vezes apareceram em forma de homens, né? Você pode ver lá na passagem de Abraão, que os anjos vieram anunciar, né? O filho de Abraão, que a esposa dele engravidaria, que nasceria o filho prometido, né? Aí você vê também lá em Ló, né? Sodoma, Gomorra, quando apareceram aqueles 2 varões que eram anjos, né? Mas em forma de homens. E ainda hoje aparece em forma de homens. Então, em forma de varões. Isso, até tem uma experiência que eu preciso contar, porque eu não vivenciei, mas uma pessoa muito próxima a gente, amiga nossa, crente mesmo, sabe? Ela fez uma cirurgia, e ela fez uma cirurgia na barriga, então ela não podia, tinha ficado de repouso, né? Bastante tempo. Mas eles estavam numa situação assim um pouco difícil financeiramente, e alguns irmãos ligaram, olha, vem aqui em casa que eu vou te dar umas coisas, não posso ir aí, mas vou te dar umas coisas. E ela me contou essa experiência. Ela disse que mesmo assim, depois que recuperou um pouco da cirurgia, mas não podia fazer muito esforço. Então ela foi aqui na cidade, ela veio aqui na cidade, né? Pegou o ônibus, veio na cidade, pegar umas coisas que deram para elas, alimentos, essas coisas, né? E aí ela pegou a conversar nas casas das pessoas e ficou muito tarde, bem tarde da noite. Aí ela disse que pegou as sacolas e foi para o ponto do ônibus. E já era bem tarde. Ela disse para mim assim que não tinha ninguém na rua. Aí ela disse assim, meu Deus, se tivesse alguém para me ajudar, eu não estou aguentando de tanta dor. E com as sacolas pesadas. Ela disse que de repente um homem alto, com veste azul, com uma cinta larga, pegou a sacola da mão dela e foi andando assim um passo na frente dela. Aí ela disse assim, ô moço, que bom que você veio, né? De onde você é? Aí ele falou assim para mim, eu sou de um lugar onde o tempo é medido pela caridade.
Então são experiências que as pessoas Sim. passam e contam pra gente, né? Pessoas assim que são de confiança, que têm seriedade nas coisas de Deus. Comigo aconteceu como? Eu não tenho visão assim aberta, minha esposa já tem, né? Minha esposa já viu o anjo na igreja, ela vê sempre, né? Uma vez a gente estava ministrando lá, ela viu as asas, 2 asas grandes nas minhas costas aqui, né? Era o anjo que estava atrás. E assim, comigo, Deus me mostra sempre as coisas assim, mais em sonhos, né? Visão aberta assim eu não tenho, né? Então, certa feita eu fui dar ensinamento na igreja lá sobre os anjos, né? Era até uma escola bíblica dominical que falava sobre os anjos. E eu fui procurando, pesquisando, estudando, e minha mente ficou um pouco, sabe, meio turva com respeito a isso. É que às vezes acontece isso aí. Sim. Então, à noite Deus me deu uma visão. Eu só sentia que eu estava em cima de um pilar redondo, e do lado desse pilar para baixo era abismo. E eu senti, eu ouvia o tatalar das asas dos anjos caídos, daqueles seres das trevas, fazer voando, sobrevoando assim, Naquele lugar na minha volta, sobrevoando na minha volta. E eu olhava assim para um lado, para outro, era trevas, densas trevas. Até que eu vi um ponto de luz longe, um pontinho de luz. E eu fitei nesse ponto de luz, e então esse ponto de luz vem na minha direção e vai crescendo, crescendo. Quando ele chega perto de mim, eu vejo que ele é um ser, né? As vestes resplandecentes, chega a clareava o lugar assim. Legal. Os cabelos dele iluminava, sabe? O rosto brilhante. E é muito interessante essa tua visão, porque aí nós temos que também dizer que existem os anjos caídos. Existe. Que eles estão realmente em trevas, né? Exatamente. Eles se fazem até de luz, mas muitas vezes não são, aliás, não são, muitas vezes eles se fazem de luz, porém eles são anjos bem diferentes do que os anjos de luz, realmente os anjos de Deus, né? Eles perderam a beleza, o brilho, né? Que os anjos têm, né? Então, eles se diferenciam em bastante formas animais, enfim, né? Mas a gente percebe na sua visão que Deus te mostrou as duas qualidades de anjos, né? Os anjos das trevas e os anjos de luz. E o anjo de então, luz. concluindo, esse anjo ele se aproxima de mim, ele me pega pela cintura, ele sobe um pouco comigo assim e desce em alta velocidade, ele desce comigo. E a luz dele, eu via na claridade da luz desse anjo, eu via os demônios. Os demônios eles têm asas de morcego, pés de bode, e eles cobriam o rosto quando o anjo passava comigo. Eles cobriam com aquelas asas de morcego, eles cobriam o rosto para não ver o brilho do anjo. Então, esse anjo ele me descia comigo lá embaixo, num lugar muito profundo. E quando ele descia comigo lá, que ele ficava de pé, à minha esquerda, ele ficava em pé, e ele mandava eu contemplar tudo aquilo. E eu contemplava, quando eu olhava assim, é como se fosse um céu, mas só fogo. Era fogo, sabe? Fogo, é tipo uma caverna gigante. Era fogo nas paredes, no chão, em cima. E ele me colocava diante de um ser que dava assim dava assim mais ou menos uns 4 metros de altura, esse ser. Esse ser ele tinha cabeça de bode, tinha um peitoral bem grande assim, só que esquelético. Geralmente os anjos das trevas, eles são figuras animais, isso, né? E tinha os pés de bode, e ele estava acorrentado, ele tinha as correntes nos braços, nos punhos, um em cada punho, e correntes nos tornozelos. É interessante o senhor falar isso, porque ali na morte do Lázaro, né, e o rico, então diz na palavra que existe um abismo, não é? Isso. Entre
o que dizem o inferno, né? O Seol e o céu. O seio de Abraão. O seio de Abraão, Isso. exato. Então, e esse abismo realmente existem anjos potentíssimos acorrentados ali. Isso, né? lá em Judas, né? Está escrito a respeito desses anjos. Então, exatamente. Então, inclusive, Deus nessa visão me levou lá para ver esse anjo. Era um tipo de anjo, aqueles seres ferozes, que não pode ser solto, que estão acorrentados. Que visão interessante. Então, quando eu me coloco diante dele assim, que o anjo me coloca diante dele, ele olha para mim, aquele ser enorme, de grande, e fica furioso, querendo quebrar as correntes para me pegar. Só que assim, eu não sentia medo. Não tinha medo. Sim. Aí o anjo falava comigo assim: você vê? Esse é um daqueles que não pode ser solto. O anjo disse para mim. E você vê que, como disse Paulo, né? Não pode existir nenhum anjo que venha te falar nada que esteja fora da palavra de Deus, né? Senão seria um anátema. E isso é muito interessante, porque essa tua visão está dentro da palavra. É esse abismo que separa, e realmente ali tem anjos caídos potentíssimos. E aprisionados. E é muito interessante a gente falar dessas potências, que eu gostaria que o senhor falasse a respeito, né, dessas potências todas. Eu até tenho aqui um texto que fala realmente dos serafins, querubins, os arcanjos, né? E o arcanjo é super potente, super poderoso, né? Tem uma missão muito potente. Ele é o anjo da batalha, da guerra, né? Inclusive lá em Daniel, quando Daniel faz a oração, isso que eu porque queria Daniel precisava de uma resposta de Deus. Daniel faz um jejum de 21 dias, né? Sim. Não é que ele disse assim, vou fazer um jejum de 21 dias. Não, Daniel começou um jejum. Então ele pediu a Deus uma resposta. E a Bíblia diz que Deus enviou o anjo com a resposta. Esse anjo é o Gabriel. E ele foi detido pelo príncipe da Pérsia. Né? Que são... Então, aí vamos fazer um parêntese. Serafins, né? Tem os querubins, os arcanjos. E no lado do inimigo tem os principados. Que também são categorias poderosas que caíram. Categorias poderosas, porque o senhor acredita, assim como eu estou fazendo uma pergunta, que o Satanás, né, o diabo, porque Lúcifer foi um nome dado depois, né? Isso. Mas o Satanás, ele copia tudo o que ele viu antes da queda, isso, né? Porque ele conhece o céu, né? Ele conhece o céu. Então, eles têm também essas graduações, essas posições. E o que eu entendo aí, mais ou menos, é que os principados seriam mais ou menos na mesma potência que os arcanjos. Isso. O reino das trevas, ele é tão organizado quanto o reino da luz. Muito organizado. Exatamente. E existem hierarquias também, né? Como nós falamos agora, o anjo Gabriel foi detido por um principado, né? Por um príncipe da Pérsia, né? Que deteve Gabriel. Sim. Aí, nisso se passou quantos dias? 21 dias. Sim. Que o nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. Sim. Então, o tempo no mundo espiritual é como Deus fala. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Nós estamos vivendo o tempo do Cronos, né? Que é o tempo do homem. E o tempo de Deus, ele... Kairos. Então ele não tá limitado ao tempo humano, de jeito nenhum. Aliás, o tempo humano está limitado ao tempo do Kairos, né? Então, o que a Bíblia diz? E nessa questão, só um parênteses aí, os 21 dias de Daniel... Pode se ter transformado, pode ser instantes no mundo espiritual. No mundo espiritual, isso. Mas no mundo terreno era 21 dias mesmo. Por que 21 dias? Quando o anjo chega até Daniel... Gabriel pediu ajuda. Isso. Quando o anjo chega a Daniel diz assim,
Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração em buscar a Deus. Porém, o príncipe da Pérsia se levantou, né? E me deteve. Nisso fazia o quê? 21 dias que Daniel estava esperando essa resposta. Então aí me faz entender, nós estamos com o tempo já para o final, aí nos faz entender que realmente nós temos que persistir em oração na busca, até que receba a resposta. Né? Exatamente. A resposta, porque há uma guerra espiritual. Há uma guerra muito e grande. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Né? Às vezes nós queremos para ontem. Mas às vezes a gente pede uma coisa e nem sabe que há uma guerra. E nós devemos orar a Deus e pedir para que o Senhor envie os seus anjos para guerrear por nós. O Senhor ora dessa forma? Acampa os seus anjos ao meu redor? O Senhor faz essa oração? Olha, eu não faço essa oração porque já é uma promessa, né? Já Mas está o senhor prometido. Não toma posse da promessa? Não, eu tomo posse. Ora conforme a palavra. Eu tomo posse assim, sabendo, Senhor, obrigado pelos teus anjos que estão acampados à minha volta. Entendeu? Porque eu sei que não precisa pedir, porque já é uma ordenança de Deus, né? Já está lá na palavra, é uma promessa. Então Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra, né? Certo. Então eu agradeço orando. Eu, sinceramente, particularmente, eu oro quando eu vejo a batalha travada. Eu peço a Deus... a minha oração eu faço dentro da palavra dele. Certo. Agora, então, só para a gente concluir aqui esse pensamento. Sim. Nesse caso, para acampar os anjos à minha volta, eu não peço. Agora eu já tenho pedido o anjo, para Deus colocar anjo em tal lugar. Legal. Senhor, que nem na minha chácara lá. Eu tenho uma chácara e já roubaram lá várias vezes. Uma vez fiz uma oração lá na porteira da chácara. Falei, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, coloca o teu anjo aqui. Porque na palavra diz, se o Senhor guardar a minha entrada e a minha saída, então como que Deus vai guardar? Colocando ali um anjo, isso. Né? Então assim, para mim eu não peço porque eu já sei que tem, porque é uma promessa dele, eu só agradeço. Mas tem certos lugares, tem certas coisas que eu peço para Deus enviar um anjo. Legal, é uma boa dica. E uma coisa bem interessante, que eu acredito, eu gostaria de saber a sua opinião, a respeito, eu chamo de anjo cartorário, o que escreve o livro da vida, né? Porque nós somos uma carta escrita, não é? Certo. Então, depois vai ter um juízo que vai ser lido esse livro e tal, né? Isso. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu com um irmão da nossa igreja onde eu dirigia, lá na Pousada 2. Ele disse assim que uma tarde, ele veio para a tarde da oração das irmãs, né? Aí ele estava lá só ele de homem, as irmãs orando na tarde. E quando ele olha para a porta, ele vê que chega 3 anjos. Ele viu literalmente assim, de olho aberto. Ele viu que 2 entrou com espada e escudo. Entrou e ficou do lado de cada porta. E o terceiro anjo entrou com uma prancheta e uma caneta. E ele disse que enquanto as irmãs estavam orando, aquele anjo estava escrevendo. Aí ele disse assim que quando terminou, o anjo saiu, que estava com a prancheta, e os 2 anjos saíram atrás dele com espada e escudo. Que legal. Então são assim, experiências maravilhosas. E são reais, porque Deus às vezes abre as nossas visões para ver essas coisas e saber que é real, sabe? Os anjos no nosso meio são tão reais quanto nós estamos aqui. Uma coisa que vale a pena a gente dizer em alta voz, e eu quero saber a sua opinião, os anjos não aceitam adoração, não é? Não. E a gente tem que entender uma coisa. E aonde está isso na palavra? Não existe um anjo que aceita adoração. Qual? Quando a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vem, ele apareceu lá em Gideão, aceitou a adoração, né? Ele apareceu para Josué, antes de Josué tomar posse lá de Jericó. A Bíblia diz que o povo estava acampado além do Jordão. Por isso que eu fiz essa pergunta provocativa, porque realmente, aonde diz o anjo do Senhor, este aceita adoração porque ele é Jesus. É o que representava a presença de Deus. Jesus, então, de Cristo. Os outros anjos não.
todas as vezes que a Bíblia diz assim, Deus enviou um anjo, é um anjo comum. Um anjo normal. Por exemplo, quando foi na batalha lá de Ezequias, né? Ezequias? Sim. Acho que foi. Que a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados dos inimigos, numa noite. Então esse é um anjo. Agora, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, aí é diferenciado, ele aceita a adoração porque ele é Deus. E esse estava lá quando Josué atravessou o Jordão, que se acamparam nas campinas ali de Jericó. Sim. A Bíblia diz que Josué saiu um pouco, né, lá do arraial do povo, Sim. e foi andar um pouco. Aí ele diz que vê um homem, Josué vê um homem com espada desembainhada. Então Josué fala para este homem, tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí ele diz assim, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Esse era Jesus que estava lá, entendeu? Então existe essa diferença, né? Porque Deus é trino desde o princípio. Isso. Né? Então, tanto o Jesus como os outros anjos, eles vêm nos dias de hoje? Vêm. O senhor sabe que eu gostei muito aquele dia que eu fui no culto na sua igreja e sem a gente conversar a respeito disso, o senhor pregou sobre os anjos, era alguma palavra, alguma parte bíblica que o senhor fez a pregação e o senhor explanou toda essa tua experiência mesmo com os anjos e experiência de outros evangélicos, outros, eu diria, não precisa ser evangélico, pode ser de qualquer religião, certo. Desde que seja espiritual, que tenha Jesus Cristo, que tenha Deus, e pode ter experiências, isso, pode né? ser. Porque Deus, ele está presente, se manifestando até para quem a gente não imagina. Porém, eu tinha tido uma experiência na pandemia na Itália. Eu dentro do apartamento não podia sair há vários meses, né? E eu acordava de manhã, punha meu notebook e só podia conversar ali no notebook, no computador, porque não tinha como sair de casa. Lá na Itália, a pandemia, realmente o lockdown foi muito fechado. Fechou tudo. E depois de alguns meses eu já estava assim, orando já desesperada, né? E de repente estava as janelas, porque ainda estava frio, a pandemia começou em fevereiro, lá é inverno rigoroso. E isso já era por volta de abril, mas estava muito frio, então as janelas estavam fechadas com o vidro. As janelas abertas, porque era durante o dia, mas a vidraça, os vidros, estavam hermeticamente fechados, porque ainda era frio. E nisso entrou um raio de fogo, não era um raio igual um relâmpago quando chove. Porque um relâmpago quando chove, ele é meio que alaranjado. Aquele raio não quebrou as janelas de vidro, ele entrou numa janela de vidro e saiu pela outra, estavam fechados esses vidros, e ele era um raio fino e passou tão veloz e era vermelho fogo. Então, quando nesse dia eu fui no seu culto, o senhor estava falando de anjo de fogo. E naquele dia eu falei, olha só que confirmação para o meu coração, porque o único pastor na minha vida, 41 anos de evangelho, o único que eu ouvi falar de anjo de fogo, raio de fogo, foi o senhor naquele dia. Só para a gente encerrar, fala um pouquinho disso e quero de novo ressaltar. Podemos até pedir para que Deus coloque os anjos acampados ao nosso redor, na porta da nossa casa, em algum lugar, mas não devemos nos esquecer que os anjos só cumprem ordens de Deus. Os anjos não obedecem o nosso pedido, nós temos que pedir para Deus acampar o anjo. Isso.
Porque não adianta chamar anjo porque ele não obedece a nós. Eles estão não a é, serviço. pastor? A Bíblia diz que eles estão a serviço de Deus a nosso favor, né? Sim. Então, assim... E com relação ao acaso. Espírito Santo, é o contrário. Quanto mais a gente chamar o Espírito Santo, mais ele vem. Mais a gente se enche né? dele, verdade. Então, Amém. Assim, a gente faz, como eu falei, né? A gente E trabalha... Jesus, depois que o anjo do Senhor encarnou e veio nesse mundo nos salvar com o seu sacrifício, se sacrificando por nós, depois que Jesus subiu aos céus, ele nos enviou, aliás, o Espírito Santo, ao qual a gente pode clamar, né? Porque enquanto Jesus estava na terra, ele era um consolador. Ele mesmo diz assim, né? Eu vou para o Pai e rogarei ao Pai que ele envie outro consolador. Então ele era um consolador. Quando ele foi, veio o Espírito Santo, né? Que é o outro consolador. Sim. Como eu estava falando, a gente que trabalha com cura, libertação, essas coisas, a gente já passou por muitas experiências no mundo espiritual, mas muitas mesmo, diversas. Então, assim, muitas vezes... Nós vamos colocar endereço da sua igreja para quem precisar de libertação, de cura. Então, quando a gente trabalha muito com essa área de cura e libertação, já passou por muitas experiências com libertação de demônios, de coisas, sabe, de todos os níveis. Então, o que acontece? Existe também o anjo que nos auxilia no nosso ministério. Tá? Olha que bem. Isso é bom a gente saber. Sim. Não só aqueles que acampam à nossa volta, mas aquele anjo que a pastora tem um ministério. Tem um anjo que te auxilia no teu ministério. Amém. Específico para isso. Amém, eu creio. Então, quando a gente faz ministração na igreja, muitas vezes que as pessoas às vezes caem e começam... Então eu peço sempre assim, anjo que me auxilia no meu ministério, em nome de Jesus Cristo, vira esta pessoa do lado para cá. A pessoa tá desacordada. E você vê literalmente a pessoa virando. Olha e eu peço, arranca toda a doença que está nela. A pessoa joga as enfermidades para fora. Auxilia a gente no nosso ministério. Sim. Tem os que nos guardam, os que nos auxiliam no nosso ministério. Eu creio. Tá? Então é impressionante o mundo espiritual, sabe? Sim. Ele é muito real, tão real quanto nós estamos aqui conversando. Basta buscar. Exatamente. Que as experiências vêm, né? É por isso que quando você se aplica a buscar a Deus, você através do jejum mortifica a sua carne, o seu eu, e se empenha em buscar a Deus, sabe? Na consagração, na oração, na leitura da palavra de Deus, você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Você vai o jejum tem que ser abstinência mesmo, né, pastor? O que você acha disso? Não, o jejum, existe o jejum parcial também. O jejum de Daniel, por exemplo, era parcial. Tá. Ele se absteve só de carne e vinho, né? Mas ele comia pão normal. Então ele é o jejum parcial. Existe um jejum maior, que ele é do pôr do sol deste dia ao pôr do sol do outro dia. E o jejum menor, que é do nascimento do sol ao pôr do sol. Certo. Então são dois tipos de jejum. Isso que eu gosto de falar. Porque um jejum de 2 horas não vai mortificar não há a carne, sacrifício nisso aí. Né? Agora, se puder fazer um jejum total e pelo menos do nascer do sol até o pôr do sol. Minha esposa sempre faz esse jejum. Ela está aqui de prova, minha filha. Eu acho que por 2 vezes, né? Você fez jejum de Esther? 2 vezes ela fez o jejum de Esther. 3 dias sem comida e sem bebida, nada. E não emagrece uma grama, viu? Então, assim, esse... É só poder de Deus. É o que eu sempre falo assim, ó. Se você... E o porquê? Vamos dizer para quem está nos ouvindo. Porque nós abatemos a nossa carne, nós humilhamos o nosso ego, o nosso ser... E nos prostramos diante de Deus, né? Então é assim, e aí quem quer uma grande vitória... vem a Shekinah. Quem quer uma grande vitória... Por que Esther fez um jejum de 3 dias? Ela precisava de uma grande vitória. Ela estava cercada de um jeito que não tinha saída. Que a única saída era Deus. Sim. Não tinha como sair daquele problema ali. Sim. Eles seriam exterminados. Sim. Porque o rei selou com seu anel o decreto.
Exato. Então, quando a Esté se põe a fazer o jejum de 3 dias, é o que eu falo sempre para as pessoas, ó, se você quer uma grande vitória, ofereça um grande sacrifício. Sim, e o sacrifício não é sacrifício... Não de dar a vida, porque Jesus já fez isso por nós. Não é um sacrifício de dar dinheiro ou dar não é coisa, ofertas. É um sacrifício de você se humilhar, de se prostrar. Exatamente. E naquele dia, você não comendo, não bebendo, você está numa contrição, você está se abatendo ali, se confessando, que aliás é sempre bom fazer um dia de jejum para expiação dos pecados, aí depois faz esse aí é o Yom Kippur, né? Aí então, faz a petição depois, né? Exatamente. Por exemplo, hoje a maioria desses pastores grandes aí, porque tem muitos pastores grandes aí, que tá na mídia, que eles se desviaram da palavra. Essa é a verdade. Então, às vezes, para eles... para as pessoas fazerem um grande sacrifício é em dinheiro. Isso não é verdade. Isso é extorsão. Então a gente tem que ensinar as pessoas a verdadeira palavra de Deus, sabe? Você quer fazer um sacrifício por uma causa, não é dinheiro. Não é isso aí. É oração, joelho no chão. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Você mortificar a sua carne, seu eu, seu Exatamente. Ego. O sacrifício que nós devemos fazer não é dinheiro. Não publicar nas redes sociais que você está fazendo jejum. Exatamente, quem faz isso aí é fariseu, né? Que faz as coisas e quer se mostrar para que faça. Então fazer um grande sacrifício é isso aí que eu falo, não é dinheiro, sabe? É você se santificar, buscar a presença de Deus, em jejum e oração. Aí tem muitos pastores que estão invertendo as coisas. Faz um grande sacrifício em dinheiro que Deus vai te dar isso. Isso é conversa fiada, isso é malandragem. A gente não ensina isso na igreja. Na igreja uma coisa é a seguinte, a gente a obra vive dos dízimos e ofertas. Mas eu nunca pressiono ninguém por dinheiro na igreja. Eu sempre falo assim, irmãos, vai louvar um hino e neste hino, quando for louvado, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, vão entregar aqui na frente. Nunca pressiono ninguém. E é um pastor que vai no CEAGESP, e foi por muito tempo no CEAGESP, de madrugada, buscar alimentos para dar para as suas ovelhas. Hoje nós temos a loja na igreja, de roupas usadas. E o senhor tem a sua empresa também, que trabalha muito. Eu trabalho o dia todo. Hoje eu estou na construção civil, de maneira bacana. Hoje eu estou numa folga que eu tinha uns negócios para resolver, mas amanhã já estou de novo. E veio nos dar a honra dessa entrevista. Eu quero lhe agradecer muito, pastor Francimar. Depois eu vou colocar no nosso vídeo o seu endereço da sua igreja, aliás, né? Da sua igreja e o seu telefone para todos que precisarem. Estamos lá à disposição, vai ser bem recebido. Sim, muito obrigada. Né? Pessoas que precisam de oração, podem ir lá procurar a gente vai estar lá à disposição. Que legal. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. A oportunidade que você nos dá aqui, tá bom? Deus abençoe. Foi uma honra para mim. E eu espero que não fique só nessa. Sim, não, vamos conversar muitas coisas. E se você curte, compartilha e se inscreve em nosso canal. Divulgue para quem precisa ouvir esse podcast sobre anjos e jejum. Amém. Amém.